Mas estas questões de filologia têm a ver, no caso de Geronetti, com uma espécie de náusea profunda que ele sente em relação à quantidade inúmera de textos. Ele fala mesmo em vomitações de palavras publicadas e escritas, registadas. E a leitura deste texto do Kohelet foi uma espécie de cura em relação a esse vómito. Isto é, ele, através de outras palavras, curou a náusea de tantas outras palavras. Através das palavras de Geronetti, curou a náusea que sentia em relação às publicações excessivas, que não cessam. Nós temos uma memória literária escrita e agora coadjuvada pelo meio eletrónico que chega à demência, e criamos muitas aflições na nossa vida porque sabemos, mas esquecemos que sabemos, porque esse saber não está, na maior parte dos casos, alicerçado em nenhum estudo particular, mas não precisa de estar. Nós não precisamos, para saber, de saber o porquê. Como o Fernando Gil diz muito bem, saber sem saber o porquê é alguma coisa, não é nada. Não é coisa nenhuma, não é um nada. Portanto, nós sabemos, apesar de nos esquecermos, que não podemos levar a sério a quantidade de palavras impressas, gravadas, nos meios que temos ao dispor, em particular no meio eletrónico. Mas somos levados, na maior parte dos casos, todos, sem exceção, por essa voragem. O texto do Kohelet é uma espécie de limpeza em relação a isso. Poucas palavras, diz ele, quando se trata de entrar na casa de Deus, mas ele é um homem de poucas palavras. Vocês devem já ter observado que ele repete continuamente, não só o refrão, aliás, há vários refrãos, mas aquele refrão mais importante de tudo é fumo de fumos, ou névoa de nada, ou fome de vento. Depois há outros que reaparecem, uma incoerência que não é devastadora porque é justa, porque está próxima do caos e do tumulto que é a vida dos humanos. E, além disso, todas as palavras que ele diz são muito comuns. Não há nenhuma palavra difícil, não há nenhuma palavra erudita. Há um filósofo do nosso tempo, que morreu em 51, e nasceu ainda no século XIX, chamado Wittgenstein, que também tem uma escrita muito parecida. Uma escrita muito enxuta, muito avara de excessos estilísticos que não pertencessem àquilo que a coisa exige. E também Wittgenstein fala da compreensão, como iremos ver, ainda que não fale de filologia, mas fala de compreensão em relação de um texto em relação à música, que acho que é muito importante para se perceber várias coisas daquelas que eu hoje tenho intenção de dizer. Geronetti acha que isto é um poema e que é uma canção árdua, uma canção amarga, mas que está pontuada de bondade. Há quem queira só ver a miséria. O barroco cristão e as leituras cristãs em geral veem quase sempre só a miséria. Mas em Kohelet não há nenhum louvor da morte. Nem há nenhum momento de medo da morte. É muito interessante. Medo da morte tem em todos, ele de certeza que também tinha. Só que nós não notamos esse medo. O que nós notamos é a inaceitabilidade da parte dele de que a morte seja o destino de todos. Isto é, que não haja diferença entre o estulto e o sábio, entre o necio e o sábio, entre o que tenta fazer o bem e o que não tenta fazer o bem, e finalmente entre os homens e os animais. Mas essa diferença aí é uma diferença mais profunda, no sentido em que o Geronetti considera que é um pensamento que nos traz saúde, porque não estabelece hierarquia entre os seres e não aceita que os humanos possam dominar de todas as maneiras possíveis a vida dos animais.
Portanto, isso é muito importante para Geronetti, muito, muito importante. Então, para Geronetti, esta obra é uma salvação para ele, uma salvação de vida, e nela descobre um poema, descobre uma canção, descobre uma moral que não tem nada a ver com as morais que vêm das Escrituras. A moral dele não se inscreve na moral que nós conhecemos das Escrituras, ou nas várias morais que se inscrevem nas Escrituras. As Escrituras para ele são aquilo que nós chamamos habitualmente do Antigo Testamento, porque ele é judeu, e muito menos se inscreve a moral dele nas morais cristãs. Portanto, não confundir o texto do Kohelet, ou do Eclesiastes, como é mais conhecido, como uma variação sobre o horror da morte e a advertência em relação à morte, um memento mori. Lembra-te da morte, lembra-te que vais morrer. Podíamos acrescentar, lembra-te dos mortos. Lembra-te dos mortos não é uma lembrança que Kohelet tenha, a não ser para nos lembrar que nós não nos lembramos. Nós não nos lembramos dos mortos. E os que vierem depois não se lembrarão de nós. Alguns breves, enquanto formos a uma imagem mais ou menos subsistente, lembrar-se-ão de nós. Mas quando essa imagem começar a ceder, a começar a apagar-se, e esse que se está a lembrar dessa imagem que se está a apagar morrer, então quem é que se lembrará a seguir dessa primeira imagem, aquele que acabou de morrer, que naquele que acabou de morrer já se está a diminuir o contraste, já está a apagar-se. Dá, como sabemos, um pensamento anistórico, não histórico, em Kohelet. Isto é o contrário do pensamento benjaminiano, como vos lembrei na sessão passada, porque todo o pensamento histórico benjaminiano está fundado sobre a rememoração. E em Kohelet não há lugar para a rememoração. Como também não há lugar para a imagem e semelhança entre o homem e Deus. Entre o homem e Deus há um abismo que nada poderá preencher. Então, a filologia de Geronetti é assim. O coelético não é uma linguagem difícil. As suas palavras são escassas, comuns, repetidíssimas, acabadas de se alçar da terra por uma música baixa e lenta, com grandes silêncios graves, nos quais as suas combinações coaguladas e as suas amálgamas densas foram incorporadas mediante uma indecifrável maestria. É assim que ele lê este poema. O velho, eu chamei-lhe muitas vezes o velho, ele é realmente um velho. Se nós lembrarmos do capítulo 12º, onde ele diz: a tua juventude lembra o teu Criador, e que se segue ao parágrafo ao capítulo 11º, em que é dita esta palavra verdadeiramente inaudita e nunca dita até então. É uma novidade radical, é um hapax legomenon, como se dizia das invenções criativas dos tragediógrafos gregos, quando eles inventavam uma imagem. Nunca ninguém tinha pensado. Era um hapax legomenon. É uma invenção que ainda não tinha sido dita, uma descoberta que ainda não tinha sido encontrada do ponto de vista literário. E essa de lançar ou espalhar, como traduz o Haroldo Campos, o pão sobre a face das águas, é uma dessas novidades inauditas. Que vai hoje ser lembrado no contexto disto que eu chamaria a resistência a ter mais olhos do que barriga. A resistência a isso, ter mais olhos que barriga, talvez seja uma das formações da idolatria mais terríveis. Aquela que não deixará nada como está.
nem as pedras, nem os animais, nem as plantas. Ele chama-lhe o velho porque justamente nesse capítulo 12º, quando ele diz que na tua juventude lembra-te do teu Criador, ou pensa no teu Criador, nós lemos logo na primeira sessão 6, 7 traduções diferentes que Guido Ciaronetti fez desses 2 primeiros versículos, e acontece que imediatamente a seguir começa o desastre da velhice. E o poema acaba com o desastre da velhice e acaba com a névoa nada, fome de neve, etc. Correla te disse. E depois é acrescentado um suplemento piedoso, mas que eu irei ler porque acredito que aquilo que Guido Ciaronetti diz está certo, de acordo com aquilo que eu vi neste texto. É um acrescento piedoso, mas faz justiça àquilo que acabou de ser lido antes. Mas eu ainda queria ler mais algumas palavras deste texto do Guido Ciaronetti. Pode sentir-se a bondade desta música ou descobrir escabrosidades em todo o lado, estragos, estranhas presenças. Pode-se descobrir uma época inferior, uma respiração entrecortada. A canção do velho é tímida, por isso diz que é desconexa, sem estribeiras, desunida. É um poema e põe-se em dúvida que seja um poema. É musical e pergunta-se onde está a sua música. É de todos os tempos e querer-se-ia aderi-la a uma época e ao seu específico mal. Tem uma moral que não se pode inserir nas morais saídas da escritura e observa-se que não é moral ou constrange com artifícios em escrever uma moral nela. É verdade total e fazem suspender as suas verdades particulares, por exemplo, nada de novo sob o sol. As máximas separáveis, para não verem a verdadeira totalidade. É uma novidade grega e passa por uma carência... é uma novidade hebraica e passa por uma carência grega. O Kohelet é sempre elevado e não lhe falta sequer a grandeza menos compreensível de se inferiorizar para melhor dissimular a sua elevação, que não se diminui. A armadilha na qual todos caem é a máxima de se concentrar num único bem da vida: comer, beber, gozar. Gozar é o amor sexual. Ninguém resiste a este escândalo alucinante. E dizer que um cão vivo vale mais do que um leão morto é uma outra figura do abaixamento, da diminuição. São Jerónimo, ao comentar esta passagem, que um cão vivo vale mais do que um leão morto, diz que o cão vivo representa o mundo pagão e que Deus está a rejeitar o povo de Israel, o leão morto. Pergunta Ciaronetti: mas se o cão morrer, sairá mel do seu cadáver? Mas está prometido que o mel saia do leão morto. Vamos ver como é que se resolve esse enigma. É que o cão come o seu vómito. Já tínhamos dito isto. Podemos ler os Provérbios 26, capítulo 26, versículo 11. E da carcaça do leão morto nasce o mel. Isto é Juízes, capítulo 14, versículo 8. E nos Juízes é aquela figura bíblica de Sansão, que vai caminhar para ver se encontra uma mulher que viu há uns tempos e encontra um leão morto, e do leão morto está sem mel. E ele recolhe o mel e leva para casa, para os pais.